Boa noite, fiel. Como vocês estão, né? Estão melhores? O coração de vocês já acalmou depois desse jogo, né? Desse derby frenético que a gente teve, né? Bem de noitezinha assim, porque, gente, nós conseguimos, né, empatar com o Palmeiras com dois jogadores a menos em campo. Então, hoje nós temos que olhar para esse empate e dizer: é um empate heróico, é um empate heróico. Porém, eu tô com aquela sensação de que o Corinthians perdeu 2 pontos hoje nesse jogo. E essa sensação vem simplesmente pelo fato de que a gente perdeu a grande chance do jogo, que foi do Yuri Alberto cara a cara com o Carlos Miguel. Se o Yuri Alberto faz o gol ou toca para o Kaique fazer o gol, hoje o Corinthians poderia ter protagonizado um dos derbys mais históricos de todos os tempos, entende? Só que hoje foi difícil, né? Qual é a sensação? Empatamos, isso é bom. O empate já é heróico. Porém, se não tivesse o lance do Yuri Alberto, esse empate talvez fosse mais valorizado. Porque, pô, com 2 a menos, o Palmeiras querendo vir para cima, o Corinthians conseguiu conter o jogo, conseguiu controlar o Palmeiras em um certo momento do jogo. E o empate já estava de bom agrado, ótimo tamanho o empate. Empate com gosto de vitória, sabe? Só que esse lance do Yuri Alberto fez eu pensar o seguinte, fiel, que dava para ter ganho esse jogo com dois jogadores a menos. Nós quase vencemos o Palmeiras com dois jogadores a menos. E é por isso que esse gol perdido, né, do Yuri Alberto faz esse empate parecer meio... Eu não sei explicar. O empate foi bom, mas ao mesmo tempo perdemos 2 pontos por conta desse lance. Sacaram mais ou menos o que eu quis dizer? Enfim, hoje vamos analisar, né? Corinthians 0, Palmeiras 0. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim. Tudo sobre o Corinthians. Não se esquece também de hypar esse vídeo para que ele seja entregue para mais corintianos aqui no YouTube. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP. Bora para análise fiel. Hoje o Timão foi a campo no 4-4-2, né, do Fernando Diniz. Hugo Souza, Mateuzinho, Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Meio de campo hoje foi o Ranielli, o Bidon pela direita, André pela esquerda, Garro centralizado, Yuri e Kaique. Ambos se revezavam, mas o Kaique ficou mais na esquerda do campo hoje. Praticamente o mesmo time que jogou contra o Platense jogou hoje contra o Palmeiras. E o Corinthians, no primeiro tempo, né, até o André ser expulso, né, que eu vou comentar esse lance com vocês, o Corinthians estava conseguindo controlar o jogo. Claro que tinha uma certa dificuldade na saída de bola, porque o Palmeiras de vez em quando pressionava a nossa defesa, então ficava difícil trocar passes perto da grande área. Só que o Corinthians conseguiu acalmar o jogo, conseguiu controlar, não deixou o Palmeiras ter posse de bola no primeiro tempo. Então o Corinthians está fazendo um jogo interessante. As principais jogadas do Corinthians vieram principalmente nas laterais do campo. Então o que deu para ver hoje é que o time do Corinthians, né, esse time do Diniz do Corinthians hoje, utiliza bastante as laterais do campo para tentar criar oportunidades, né, tentar gerar lances de gol. Eu vi isso bastante no primeiro tempo. Só que quando você tem o André expulso, o jogo mudou. O jogo se transformou e mesmo com o André expulso, o Corinthians conseguiu conter o Palmeiras. Tava difícil? Tava, mas o Corinthians estava conseguindo fazer uma ótima marcação, estava conseguindo, né, desarmar os jogadores do Palmeiras, então o Corinthians estava ainda jogando bem nos seus limites, que eram para se defender e tentar algum lance no contra-ataque. O lance polêmico do André é o seguinte, né, que ele sai, né, de uma trombada com o Andrés Pereira, eu acho, ele levanta e faz um gesto que é considerado obsceno, né? O que eu vi nesse lance? Eu achei que ele estava apenas ajustando ali a cueca, né? Ajustando o short dele, e ficou essa impressão. Só que você não pode dar margem para isso, entenda? Mesmo que o André não tenha feito por mal, e você fazer isso, você dá margem para lances interpretativos. Na minha opinião, hoje isso é um lance interpretativo. Porque mesmo que não seja a intenção do atleta, né,
O VAR pode chamar e o juiz pode analisar, e é óbvio que eles iriam expulsar o André por entender que é um derby, por entender que ele estava provocando o cara com um gesto obsceno, né, de apertar o saco, digamos assim. E cara, ali você mata o time, mas mesmo você matando o time, o Corinthians ainda conseguiu conter o Palmeiras. Então, na minha opinião, o André, se ele fez esse lance realmente, ele foi juvenil e tem que ser multado, mas de qualquer maneira o André vai ser multado. Tanto é que na hora que ele é expulso, ele nem reclama, sabe? Parecia que ele sabia que ia ser expulso. Na minha opinião, eu não achei que foi um gesto obsceno. Eu achei que ele estava apenas ajustando o short, né? Ficou encarando assim o Andrés Pereira. Só que, cara, você não pode dar margem para lances interpretativos como esse. E levando em consideração todo o contexto geral, era óbvio que ele ia ser expulso. Depois disso, o Corinthians ainda conseguiu controlar o Palmeiras em certa parte do jogo. Teve mais chances que o Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras, eu acho que não deu nenhum chute no primeiro tempo. Ou se deu, foi só 1 ou 2. O Corinthians estava melhor no ataque do que o Palmeiras. É no segundo tempo a coisa muda, né? O Palmeiras volta diferente, começa a atacar mais o Corinthians consegue se defender bem a maior parte do jogo e chega o lance do Mateuzinho, que perdeu a cabeça e deu um soco, né? Fez uma agressão contra, eu acho que foi o Flaco Lopes. Cara, você sabendo que o time tá com 1 a menos, por que você vai cair na pilha de rival? Por que você tá tão estressado com esse jogo, entende? Por que fazer isso, Mateuzinho? Você nesse lance, você foi desprovido de inteligência, Mateuzinho, para eu não te chamar de outra coisa. Porque como você, como atleta profissional, que tem psicólogo no clube, você me chega e faz esse lance patético que você fez hoje. Por que, Mateuzinho? Sendo que o jogo estava sob controle, o Corinthians não estava sofrendo tanto assim como a maioria das pessoas, né, iriam pensar que o Corinthians fosse sofrer, e você vai lá e faz isso. Por quê? Não dá pra entender. Ele foi expulso justamente, e depois o Palmeiras começou a atacar mais o Corinthians. E foi o que eu pensei durante o jogo. O Corinthians só vai ter uma chance se for um milagre no contra-ataque. Dito e feito. Só que, infelizmente, o Yuri Alberto tomou a decisão errada, que foi chutar no canto do Carlos Miguel. O Carlos Miguel deixou o outro canto, né, que é o contrapé dele, totalmente aberto. Se o Yuri Alberto ele bate cruzado, faz o gol. Se ele toca pro Kaique entrando sozinho na área, o Kaique faz o gol. Mas ele tomou a pior decisão possível, que foi chutar em cima do Carlos Miguel, no canto em que ele já ia defender. Então, cara, parece que a gente realmente perdeu 2 pontos, mas se você leva em consideração que o time estava com 2 a menos, isso e aquilo, o empate é bom. Só que esse lance do Yuri Alberto não sai da minha cabeça, gente, porque era pra gente ter protagonizado um dos grandes clássicos de todos os tempos. Com 2 a menos, o Corinthians raçudo, o Guerreiro foi lá, e o Yuri Alberto fez o gol, foi o herói do jogo, só que isso não aconteceu, né? Depois o Corinthians conseguiu conter bem o Palmeiras durante o resto do jogo. Hugo Souza salvando demais aquele lance em que o Hugo Souza ele faz aquela defesaça na bola em que o Paulista desvia e ia ser gol contra o Hugo Souza, faz aquela defesa com o super reflexo dele, mostra que ele é goleiro de Copa do Mundo. E desculpa Bento, que não é tudo isso, o Ederson hoje só é convocado por conta de nome e o Bento é convocado talvez por ser bonito. O Hugo Souza tem que ir pra Copa. Porque o Ederson é por nome, jogando no grande campeonato da Turquia, e o Bento jogando no grande campeonato da Arábia Saudita, né? Eu acho que o Hugo Souza, depois desse jogo, um jogo grande, em que o time estava com 2 a menos, ele foi o craque do jogo. Eu já falo aqui, o Hugo Souza é craque do jogo. O que ele fez naquele lance do Paulista, em outros lances, mostra que ele é um goleiro decisivo. Um goleiro, quando tem jogo grande, ele vai aparecer, e como apareceu hoje. Entende? Então, cara, hoje o Corinthians ele conseguiu jogar bem nas proporções do jogo. Pô, com 2 a menos a gente conseguiu conter o Palmeiras não conseguiu fazer quase nada absolutamente. Tanto é que o grande lance do Palmeiras foi o lance da bola desviada no Gabriel Paulista, né, que ele vai tentar e o Gustavo fazer a defesaça. Fora isso, hoje o Palmeiras não fez nada. Tentou, mas não conseguiu. Então, hoje o Palmeiras perdeu 2 pontos, obviamente, por toda a situação.
mas também tem aquele clima, né? Aquela sensação que o Corinthians também perdeu por aquela grande chance desperdiçada do Yuri Alberto. E eu não vou cair matando em cima do Yuri Alberto, né? Eu não vou cair, porque os grandes culpados foram os expulsos, certo? Porque eu tenho certeza, Fiel, que se o Corinthians estivesse com os 11 em campo, a gente vencia o Palmeiras. A gente vencia. Porque talvez o time fosse criar mais chances para o Yuri Alberto, para o Kaique, e a gente poderia vencer esse jogo. Só que o empate tá bom. Agora falando individualmente de cada atleta, né? Hugo Souza, craque do jogo, ele foi o herói, fez ótimas defesas, nada a falar, a declarar sobre Hugo Souza. Mateuzinho, péssimo, ele foi expulso. Ele tava fazendo uma partida até que segura, só que, pô, que expulsão ridícula, Mateuzinho. Péssimo, péssimo. Foi o pior do jogo, pior que o André, inclusive, tá? Pé de rato hoje, Mateuzinho. O Paulista, ele foi decente pra bom. O Gustavo Henrique fez uma boa atuação, na minha opinião. Hoje o Matheus Bidu fez uma ótima atuação, baita primeiro tempo do Matheus Bidu e um bom segundo tempo dele. Para mim, hoje o Matheus Bidu fez uma ótima atuação nesse derby. O Bidon, para mim, foi decente. O Ranieri, para mim, fez uma boa atuação. O André foi péssimo por conta dessa expulsão dele. O Rodrigo Garro, na minha opinião, fez uma boa atuação enquanto esteve em campo. Gostei do Rodrigo Garro. O Yuri Alberto fez uma boa atuação, apesar de ter perdido o gol, ele se entregou até o final, foi guerreiro, enfim. O Kaique também fez uma boa atuação, na minha opinião. Então, você percebe que o Corinthians não jogou mal, né? Faltou ter consciência, faltou né, ter mais mentalidade para tentar ganhar o jogo, né? Para não ter nenhum jogador expulso. E quem entrou em campo? O Carídio entrou meio mal. O Lingard, na minha opinião, ele foi decente. Né? O Lingard foi decente. E teve mais alguém que entrou? Cara, se teve mais alguém que entrou, eu não vou lembrar, mas acho que só foi o Carídio e o Lingard. Só foi o Carídio e o Lingard. Comente aqui o que você achou desse jogo, né? E até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Santa Fé, né? Na Libertadores aqui em Itaquera. Obrigado a você por assistir até aqui e é nóis.